Olá, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Gente que Fala. Eu sou o Ricardo Godoy e estamos aqui, gente, com um convidado que eu já fiz uma pergunta para ele nos bastidores, né? Que hora você dorme, Carlinhos Machado? Olá, Ricardo, obrigado pelo convite. Eu consigo dormir, a gente, né, como diz, né, a gente não, eu não durmo, eu só acordo, né? É bem assim mesmo, eu te entendo. Por que eu tô falando isso? Olha, porque ele é ator, diretor artístico, ele é produtor, ele é o sócio fundador e diretor da Foco 3 Produções Artísticas. Além de outras coisas que ele vai contar pra gente. É tudo isso mesmo? Tudo isso. São quase 50 anos de carreira, né? Caramba, Já trabalhando bastante. E aproveitando essa sua deixa aí, você nasceu onde, Carlinhos? Eu nasci aqui em São Paulo. Ah, você é de São Paulo mesmo? São Paulo. Que região? Nasci aqui na maternidade de São Paulo, na Rua Frei Caneca. Tá aqui do lado, gente. Aqui do lado. Tá aqui no estúdio, aqui então, na paulistano raiz. Raiz, que legal. E infância viveu aqui? Toda aqui, né? Morava sempre ele na Frei Caneca, né? Então, assim, raiz de São Paulo, né? O que você tem de boa lembrança dessa época, Carlinhos? Eu acho que assim, eu sou filho único, né? Então, eu fui muito mimado, tanto pelos meus pais, quanto pelos meus avós, tios, tal. Então, assim, eu tive uma infância muito gostosa, tal. E meu pai trabalhava com teatro, não como ator, mas meu pai, ele trabalhava, tinha o meu pai e meu tio, eles eram administradores do Teatro Paramount, na época, que hoje é o Teatro Renault. O Renault, tem razão, é verdade. Então eu cresci no meio do teatro, na verdade, né? Então meus pais trabalhavam, meu pai trabalhava no teatro, e aí às vezes eles tinham aquelas revistas do Walter Pinto, do Carlos Machado também e tal. E aí eu ia escondido, né? Porque não podia entrar, e aí verdade, tinha frisa, então o teatro era estilo teatro municipal, então eu ficava escondidinho vendo aqueles teatros de revista, aquela coisa, e eu fui me apaixonando pelo teatro e tal, né? Então a minha infância foi marcada muito, assim, brincando com meus primos, né? Então, assim, foi uma infância gostosa, né? E aquela coisa de filho único, né? E do tempo que dava pra brincar na rua ainda, que dava pra fazer tudo certinho, como né, eu morava aqui no centro, na Frei Caneca e tal, então não tinha essa brincadeira de rua, né? Já era prédio. Já era prédio e tal. Mas a gente brincava muito na escola, né? Eu estudei no Colégio São Luís, então a gente fazia... pertinho, tudo, quase era a tudo pé, perto, né? Então era muito gostoso, né? Que então... legal. Eu já queria matar a minha curiosidade de como surgiu a ideia de teatro na sua vida, como que atraiu pra isso, mas você já deu um spoiler da resposta. E aí, mas por quando você resolveu, vou levar isso pra minha vida? Então, isso virou uma paixão, porque aí eu comecei, eu ia muito, e aí eu fiquei apaixonado por, né? Eu era pequeno, tinha 6, 7 anos, tal. E aí fui crescendo e vendo os espetáculos, tal. E aí tinha os espetáculos de José Vasconcelos, né? Uau. E eram espetáculos maravilhosos. Ele fazia um espetáculo, isso marcou muito, que chamava Eu Sou Espetáculo, que era ele sozinho com uma orquestra embaixo, né, no fosso. Então era... Lá do Renault. Lá no atual. Que chamava Paramount, que era Paramount na época. E o fosso era igual? Era hoje? Eu acho que era igual. Quem conhece o Teatro Renault sabe que tem um fosso lindo lá. Era, não sei, acho que era igual, né? O teatro era totalmente diferente, porque era cheio de frisas e tal, né? E então eu adorava, né? E os espetáculos do Vasconcelos eram espetáculos livres, porque ele não falava palavrão e tal. Sim, então, era outro público, né? E era muito luxuoso, aceitação. Era muito bonito e tal, né? E aí eu fui me apaixonando, assim, principalmente pela comédia, né? E aí eu ia assistir, e às vezes eu ficava em casa, brincando, e eu ficava falando sozinho, imitando José Vasconcelos, fazendo isso, então aquela coisa que ficou marcada para mim de querer ser artista e de querer fazer teatro e tal, né? E tinha uma resistência dos meus pais. Ô papai, conta isso pra nós. Por quê? Meu pai trabalhava no meio, né? Ele não era ator. Bom, sabia dos... né? Mas ele sabia dos altos e baixos, né? E ele falava, né? Naquela época eu usava um termo chamado assim, não dá camisa pra ninguém, né? Meu filho, você não dá camisa, vai fazer direito, vai ser médico, vai... Tal, faça direito, né? Pelo amor de Deus, e aí eu fui resistindo, né? Até que eu prestei
artes cênicas na USP e tal, na IAD, e aí entrei, e aí eu peguei e falei, olha, entrei e vou fazer. E aí, com 17 anos, você fez seu primeiro trabalho artístico, é isso? Foi Profissional? 17 anos. 17 anos. 17 anos. Então, olha aqui, musical Jesus Cristo Superstar. Como Herodes. Como Herodes. Ele já começou com um cara bravo, gente. Embora era um papel cômico, era bravo, mas era um papel cômico, né? Porque... porque Jesus Cristo está. Porque o Herodes ele era, assim, meio louco e tal, e ele tinha uma coisa, assim, também gay, né? Assim, ele era muito... Então eu fazia, na verdade, o Herodes gay. Então, a hora que eu entrava em cena, tal, a música era tipo um Charleston, tal. Entendi. Então, era uma parte mais cômica do espetáculo, mais leve do espetáculo, né? Ele tirava uma ironia, né? Numa cena com Jesus, tal, mandando andar sobre a piscina, tal. É do musical mesmo. É do musical mesmo. Agora eu falei, eu já vi essa cena em algum lugar. Então era que quebrava aquela coisa mais pesada, tal. Que legal. Então, e como que foi essa experiência? A partir daí eles falaram assim, bom, é isso mesmo que eu quero pra minha vida. Aí foi... E essa coisa do Herodes foi engraçada, porque eu não fui chamado para fazer o Herodes, eu fui chamado para fazer Caifás. Que era um personagem menor, tal, não sei o quê. E aí, num intervalo do ensaio, eu brinquei. Eu fui imitar o Herodes brincando. Tal. E o diretor, que era viu tua brincadeira. Loire William Martiniak. E aí o Loire viu e falou assim, Carlinhos, você vai fazer? Eu falei, não, eu tô com... Ele falou, não, eu vou trocar. O menino que vai fazer o Herodes faz o seu e você faz o Herodes, você fez maravilhosamente bem. Eu falei, mano, eu estava brincando. E aí acabei ficando como o Herodes tal, e também o outro ator achou maravilhoso tal. E deu tudo certo. E daí não parei mais. Que legal. Então, sua primeira profissão dessa loucura toda até hoje foi ator? Foi ator. Quer dizer, tive outra profissão depois, né? Depois me formei em hotelaria. Eu vi, a gente já queria saber sobre isso também. Quanto tempo você ficou? Olha, eu vou aproveitar a deixa então aqui. Estou usando esse termo que é o que a gente usa no teatro, né? Deu a deixa, a gente cata, né? Então, ali você se formou pela Artes Cênicas pela USP, como você citou. Sim. Formou em administração hoteleira. Por muitos anos você conciliou a carreira de ator com a de... Você trabalhou? Sim, trabalhei. Eu comecei a trabalhar muito cedo, na verdade, né? Eu comecei a trabalhar com 14 anos, eu já quis trabalhar. E o que você fez nessa época? Eu fui trabalhar na Companhia Antártica Paulista como contínuo interno, né? Um office boy interno. E fiquei na Antártica 10 anos. Eu saí de lá como secretário da diretoria. Nossa, que legal. Né? E aí saí por causa do teatro. Entendi. Eu já fazia artes cênicas e aí eles me apoiaram muito, né? Eu tenho muita gratidão. Claro. A Antártica, a diretoria, que infelizmente hoje não é... Sim, é outra... É outra... Mas está na história lá deles. Mas está na na história. E então eles deram todo o apoio e tal, e foi muito bom. E aí, depois, eu me formei, comecei a fazer teatro, produzi uma primeira peça. Com essa idade, não? Com essa idade, produzi minha primeira peça. Eu tô me sentindo envergonhado. Eu brincava, às vezes. No Tuca, né? No Tuca, antigo Tuca. Antigo Tuca e tal. E aí eu montei uma peça do Marcos Reis, chamada Os Parceiros. E eu produzi com o dinheiro que eu fiz um acordo com a Antártica para eles me mandarem embora, e eles me mandaram, e com o dinheiro do meu fundo de garantia e tal, eu fui totalmente ousado, eu produzi. Dirigiu e produziu a peça. E o texto era do Marcos Reis. Marcos Reis. Na verdade, eu atuei como ator. Quem dirigiu foi o Carlos Fuentes. Tá. E aí, só que eu produzia e atuava e tal. E foi uma experiência, assim, não tão boa, porque eu não tinha uma experiência, então a gente não tinha muito público, aquela coisa tal. E aí foi onde, assim, eu... Mas o não ajuda, né, Carlinhos? Sim. Ou senão a crítica, a autocrítica ajuda. Aí né? foi quando meus pais tiveram uma conversa, falaram, olha, tudo bem, você está seguindo a carreira de ator, mas acho que você tem que ter uma segunda profissão. Até para não acontecer isso. Você investiu numa coisa que não deu certo, e aí, e agora? Entendi. Os pais querem dar segurança pro filho. E aí eu sempre
gostei muito de viajar, essa coisa tal. E aí eu tinha um amigo que fazia hotelaria e eu me apaixonei pela hotelaria e tal. Aí eu resolvi legal. fazer hotelaria e logo que eu comecei a entrar na faculdade, eu sempre fui muito entrão, né? Então, assim, eu comecei a enviar currículo para hotéis, dizendo, entrei na faculdade de hotelaria, quero uma oportunidade e tal, parará. E aí, o meu primeiro emprego foi o Hotel Bristol, eu entrei como promotor de vendas. Aqui em São Paulo, Bristol de São Paulo. Aí fiquei um tempo e sempre fazendo teatro à noite. Então, eu trabalhava de dia e fazia teatro à noite. Ainda atuando, só como ator. Como ator. Tá. E aí eu comecei. Aí depois fui passando por diversos hotéis e tal, e aí depois eu fiquei só na Rede Otom 10 anos também, na Rede Otom, saí de lá, gerente geral, né? E todos sabiam que eu fazia teatro, eles apoiavam, ajudavam, então foi muito bacana. Eu nunca escondi o lado cultural, o lado da arte e tal, isso sempre teve muito dentro de mim, até eu aplicava muito isso dentro do meu trabalho, né? Isso ajuda muito Isso no ambiente ajudava corporativo, muito, sem dúvida. né? Então, tinha esse diferencial que deu muito resultado, né? Então, às vezes eu era chamado até para salvar outras unidades, né? Falou, olha, tá com problema, vai lá no seu jeito tal, que aí eu entrava mais brincalhão, mais leve e tal, e aí a coisa funcionava muito mais. Então foi muito legal, assim, né? Foram duas paixões, porque eu também continuo apaixonado pela hotelaria, né? Mas aí eu parei acho que em 1990. Você ficou 10 anos, né? Eu Que fiquei você falou. 10 anos e aí eu parei. E aí eu comecei a fazer eventos artísticos para as empresas corporativas, né? Para o mundo Então você corporativo. uniu as duas artes num trabalho só. Então, como eu trabalhava muito, conhecia muito pessoal de empresas, por causa da área de vendas, tal, de hotelaria, aí eu falei, bom, vou começar a vender a parte artística. E aí eu abri um escritório que chamava Teatro Mídia, na época, tal, e aí comecei a vender eventos. Aí depois não parei mais, aí fiquei nisso, aí a gente acabou criando a Foco 3 tal. Antes da Foco 3, né? queria que você falasse um pouquinho pra gente. O que é Ankara? Atores novos conquistando a arte de representar. Então, era um grupo de teatro que eu tinha. Que fazia esses trabalhos mais fazia esses corporativos trabalhos, até então. a gente fazia. Tá. Isso né? também com seus 17, 18 anos? 18 anos e tal. Já é empreendedor, meu amigo, Entendeu? desde Então, cedo. Aí a gente criou o Ankara, né? Porque na verdade o Ankara era eu e um outro amigo meu, então era Antônio e Carlos. Tá, entendi. Né? E aí a gente falou, pô, mas a gente vai chegar numa empresa e falar assim, é Antônio e Carlos, não tem nada a ver. Aí nós criamos a sigla, não vendia né? Atores comercialmente. novos conquistando a arte de representar. Olha aí, verdade, gente. ANCAR, então atores, né? AN novos conquistando a arte de representar. E nem imaginava que seria essa junção daria isso. É demais, não é à toa que é diretor e tem espetáculos bem legais. A gente estava falando com ele agora há pouco sobre um que está em cartaz, a gente vai falar um pouquinho dele, que a gente dá risada do começo ao fim e sai de lá ainda dando risada, porque não para, né? Porque o espetáculo é tão gostoso. O espetáculo é maravilhoso. Ao longo de toda essa sua carreira, você já atuou em diversos espetáculos, não é isso, né? Maria, põe pra gente, só pra gente alguns deles aqui, porque é impossível colocar todos na imagem, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho desse pessoal todo aqui, como é que a história é essa aqui? Ai, meu Deus. Bom, essa aqui foi O Não Sob Estrô, com o Fulvio Stefanini, né? A primeira montagem foi com o Eduardo Galvão, que infelizmente faleceu. Saudoso Eduardo Galvão. Eduardo Galvão, o Tom Prado, e a produção era do Paulo Emílio Lisboa e também da Foco 3, junto, né? Isso já era com a Foco. Já era com a Foco. Né? E foi uma peça engraçadíssima, e ficamos quase 2 anos em cartaz, tal, e falaram sobre comida, né, tal. Então era muito, muito, muito bom. Né? Eu fiquei como ator e produtor, depois eu saí, fiquei só na produção, e aí o Fulvio Filho entrou no meu lugar aqui, né? Tá. E aí foi, então, tem foi muito bom. Diversos trabalhos. O que é esse aqui? Aqui foi uma comédia muito louca. A gente vai colocar mais pra vocês verem, gente. Chamada O Segredo das Irmãs Piriguetes, que era eu e o Carlos Melo. E essa peça surgiu assim de uma maneira muito
assim, a gente não tinha planejado, na verdade. Nós estávamos em cartaz com o marido da minha mulher no teatro Ruth Escobar, e era sexta, sábado e domingo. E sábado a gente lotava, sexta era mais ou menos e domingo era mais ou menos. E aí a gente falou, poxa, então não vamos fazer mais na sexta? E a gente consegue agregar e ficamos com um bom público no sábado e no domingo. Sim. Só que a administração do teatro, olha, Está alocado tua sexta já. está alocado tua sexta, você pode E até aí? pôr outra peça. Eu não desautorizar. posso interromper tirar. o contrato. Sim, justo. Aí eu falei, não, precisamos fazer uma outra peça, só que não tinha uma outra toque peça. de caixa. Tal. Aí o Carlos Melo tinha feito um musical chamado As Irmãs Piriguete. Eu liguei para o Carlos Melo para falar se ele não podia pôr um musical lá. Ele falou que não dá para fazer um musical, são muitos atores, teria que ensaiar, barará, mas a gente podia fazer alguma coisa juntos, eu e você. E em cima do musical. Que espetáculo. E aí a gente escreveu, na verdade, um roteiro de 15 páginas. Uau. Isso já em andamento, Já o marido em andamento, lá. o marido lá. Minha nossa. E em 15 dias nós aprontamos. E aí nós chamamos o Tiago Enzler, que é meu sócio, para dirigir, que também é ator, né, e tal. Legal. E chamamos o Tiago se dirige. Aí o Tiago dirigiu e a peça acabou sendo um sucesso. Porque como era um dia só da semana, então lotava, né? E era um besteirol. Tanto que nós ficamos também 2 anos com esse espetáculo. Saiu do nada. Teatro esgotado. Que máximo. Né? E a gente fazia trazer de volta agora, Carlinhos. Então, eu adoraria. É que o Carlos Melo, além de ator, ele é dentista. Né? Então, ele, na verdade... Daqui de São Paulo, Daqui de São Paulo. Vamos conversar com ele aqui, E gente. aí ele é um ator maravilhoso, cômico, fantástico e tal. Que legal. E eu não me vejo fazendo com outro ator que não seja ele, porque nós criamos uma química tão gostosa de criação e tal. Então a gente trocava. E aí o espetáculo, às vezes, dava 1h30, né? No timer era dependendo era do dia. Dia. Improvisação, a gente tinha muito improviso. Aliás, teatro de improviso, era muita coisa. Então era fantástico, né? E esgotava, a gente não entendia, a gente brincava, né? Então a gente punha uma propaganda até negativa, né? Falava assim, vocês nunca viram nada tão ruim, vem assistir O Segredo das Irmãs Piriguete. Isso é marketing, entendeu? Nenhuma estrela na Veja, nem nada, né? Então assim, aí a gente mudou de teatro depois. Aí a gente falou, vocês não pediram, mas a gente voltou. E isso fazia com que o público ia, né? Então tem uma era trend muito recente legal. agora a internet, né? Já falei um pouquinho disso também. A história o pessoal fala com baixo astral, tudo. Tem isso aqui, se quiser você vem. Era esse estilo? Nós fizemos isso agora com então você que fundou também. essa trend, então, lá atrás. Sem você de casa saber disso. Olha que legal. E tem vários, a gente podia falar de todos aqui. Mas... Aqui é eu e o Rafael Dibi, num espetáculo esse aqui, né? Não, esse que é cantor de mulher, o Rafael Dibi, que é um ator maravilhoso, querido, e a gente a gente vai fazendo Indiscretíssimos, uma peça do Ricardo Leite, e uma comédia, e eu tive que aqui, na verdade, a direção era minha, e eu tive que fazer uma substituição nesse dia. Porque você não estava como ator. Não estava como ator. E esse dia eu tive que fazer substituição, porque o ator era o Antônio, que fazia Antônio Câmara, e aí o Antoninho estava viajando e o voo foi cancelado, ele não conseguia chegar e tal, e ligou. É o bate-papo que tivemos agora há pouco. Exatamente. Aqui, né? Aí eu falei, puta, então vou ter que fazer. Aí eu tive que entrar e foi aqui no camarim a gente... Você lembra mais ou menos o ano? Ideia. Foi o ano passado. Isso já é recente ano passado. Aqui eu e Ariel Mochi gravando Carrossel. Novela que você também atua na TV, atuei, né? Aí nós fizemos uma participação especial. Ele era o Sherlock Holmes, eu era o Dr. Watson. Que legal. Né? Porque as crianças sonhavam, porque tinha um roubo na escola e todos os personagens sonhavam. Que legal. Com isso e tal. Com esse detetive aqui embaixo? Aqui foi Piquenique no Front, do Arrabal, com direção do Jarbas Homem de Melo. Eu e Vinícius Rochevski. Eu fazia o pai, que era uma comédia do Teatro Absurdo, né, do Arrabal. E também foi ótimo, foi
né? Aqui? Aqui é uma peça que é o meu xodó, essa peça, Sério? que chama A Moscas Mortas num Copo de Conhaque. Ah, acho que é isso que eu tava falando lá Fo- atrás, não vou pode lembrar o ser nome que do foi o copo. Ja- lembra que eu do te falei? Isso, então, porque o gente, você entender Jarbas essa loucura nossa aqui, a dirigiu. gente tava tendo um papo antes, por isso. Que aí eu falei do Jarbas, da Cláudia, que ele tem um trabalho grande com a Cláudia, amizade com a família. Sim, Eu descobri, sim. inclusive, que você é padrinho Eu sou o padrinho de casamento da Cláudia, do Jarbas e do Luquinha, do Luquinha, do filhinho deles recente agora. Que legal! né? E então aqui era a direção do Jarbas e era uma peça que são homens fazendo mulheres, que falava sobre a solidão, né, de tal. E era uma comédia musical, e eu fazia uma senhora, eu sempre fiz senhora, né? Então, Aliás, sua veia cômica. e Da onde veio a aí veia fazia essa cômica? senhora tipo emburrada, né, Burrada, e tal. acho que eu me lembro. E era muito engraçado. Dessa veia cômica precisa dar sequência. De onde veio? Muito trabalho dele, gente. Essa veia cômica aí é muito bom. De onde você tirou teus pais, teus amigos? Olha, então, eu acho que foi muito assim de assistir o José Vasconcelos, Ah, na tá, porque ele era infância bem e tal, cômico. ele era muito cômico e tal. E aí eu comecei, quando eu entrei para fazer teatro, eu também ia assistir muito teatro e ia assistir muita comédia, né? E então eu aprendi muito com o José Renato, que também já faleceu, que era Já um grande faleceu. diretor de Sim, comédia. sim. Então eu ia em todas as comédias, né? E naquela época nós não tínhamos celular, Era não tinha outro- nada disso. Então se acabava, e eu falei, eu sempre fui muito cara de pau. Eu ia no camarim, batia na porta, assim, eu sou Carlinhos, sou ator, não sei o quê. Aí eles me legal. convidavam para assistir ensaio, eles me convidavam para ver as coisas. Então, assim, Que tinha uma legal. abertura muito grande, tive Sim. muita sorte, graças a Deus. Que bacana. E a gente tem me muita coisa apaixonei pra pela falar, comédia. Mas quem esteve com a gente agora esses dias foi a Mama Brusqueta. A Tô vendo que Mão você tá aqui. Brusqueta, aqui foi uma peça que nós fizemos, chamada 2 Quartos de Motel, com direção do Flávio Colatrello. Era eu com cabelo, É verdade, é né? verdade. Que A legal. Edna Velho, Matheus Carriere, Marinara Costa, Sheila Mello, A Sheila no espetáculo. Mama Busqueta e Gorete Milagres. E o Ricardo Leite, que Gorete. era o autor da peça. Ô, Maria, põe a próxima pra gente, que você também dirigiu diversos. Bom, tem muito mais que você atuou, tenho Sim, certeza. sim. Que, aliás, a gente encontra tudo isso no seu Instagram, aproveitando, ô, Carlinhos. Aham. Então, fala lá pro pessoal de casa qual é a tua. É Machado Carlinhos. Arroba Machado Carlinhos, sem ponto, Isso. sem nada. Bem fácil, gente. Arroba Machado Carlinhos, lá segue ele e conheça os trabalhos. Esse é alguns que você dirigiu? Sim, isso aqui eu dirigi, O Prazer é Todo Meu, que é uma peça para adolescentes, que é um espetáculo muito legal, né? Que a gente ficou também um bom tempo, tivemos aí um sucesso, e além de ficamos em cartaz e fazia muito para a escola, tal, porque fala sobre bullying, fala Que sobre bacana. droga, fala várias coisas ligadas à adolescência. Você tem uma né? pegada com os atores novos, né? Você tem um olhar bom pra Sim, isso, né, sim, Carlinhos? sim. Então, muitos espetáculos da Foco 3 tem essa oportunidade Tem pra essa quem tá oportunidade, começando, tudo. Tem, Que bacana. A gente tem isso. E a gente tem grandes nomes, né? Grandes, assim, descobre grandes talentos, né? São pessoas muito boas. Né? E como que faz? Eu tô querendo entrar como ator, eu consigo ir lá na Foco, como é que faz o pessoal de casa? Às vezes tá Olha, nessa... é assim, na verdade é por projeto. Às vezes a gente tem um projeto, né? E então precisa de atores mais novos e tal. Então a gente acaba Divulgando. fazendo uma audição, pegando pelo tipo físico também da Sim, pessoa, da personagem tal, que da precisa, personagem claro. e tal, né? Então, e a gente tem muita sorte de pegar muita gente talentosa, né? Que legal. Então, assim, aliás, acho que é uma geração muito talentosa, né? Então, são muita coisa aqui. Aqui foi o Doce Tradição, com o Caio. Teve 2 montagens, né? A primeira montagem foi com a Patrícia Naves e com o Rick Carvalho. Patrícia, nossa, né? eu fiz trabalho no Patrícia fez, autódromo nossa, com ela uma vez, A Paixão de Cristo. Foi legal. lindo, lindo. Patrícia, casado com Mauro Naves. O né? Mauro, Que é uma amiga querida que eu Jornalista amo, incrível, adoro e tal. Aqui E depois fizemos uma nova montagem o Caio, com o Caio Paduan e a Prisol. isso. Né? Aí tem Aqui foi um espetáculo lindo sobre Chiquinha Gonzaga,
Ah, que tal, bacana. que foi muito bonito. Mãe é tudo igual? Mãe é Tudo Igual é uma comédia do Natan, que fizemos também com a Patrícia Naves. Ah, que legal, verdade. Né? Contos do Contos do Brasil. Brasil é um espetáculo lindíssimo do Lucas Bittencourt, que é ele é psicólogo e autor, né? E ele é gaúcho. E ele fez esse espetáculo que a gente fez para fazer também para escolas, ficamos em cartaz também, e foi um sucesso. É um espetáculo lindo. Café com Quintana. Café com Quintana também. Muita coisa deu match. Deu match. O Simplesmente, vou falar daqui a pouquinho dele. É. Ô Maria, dá uma sequência pra mim, que é tanta coisa boa que o tempo passa. Eu quero ver a foto 3 aqui, que ele produziu também muita coisa, gente. Sim. Olha, é Prazer Sim. Hamlet que você fez. Prazer Hamlet, que agora a gente volta, estreia dia 30 agora de junho, de maio, dia 30 de maio, no Teatro de Jaraguá, no Jaraguá, com o Eduardo Pelizari. Que vai a temporada de 30 de vai maio de 30 de maio até 28 de junho. É uma curta temporada. Curta temporada, lá no Jaraguá. Lá no Jaraguá. Né? Aí, direção do Ciro, né? Ah, o Ciro é maravilhoso. Maravilhoso. Né? Maravilha. Aqui o Jarbas Canta Queen. Canta Queen, você fez lá no Porto. Fizemos no Porto Seguro e fizemos também no Teatro Fernando Torres. Foi. Andamos no Teatro Aliás, Bradesco. um Teatro Fernando Torres, gente, quem não conhece, é um teatro lindo lá, né? Lindo, no Tatuapé, maravilhoso. Forever Young, também. Que é uma peça linda, já foi. Direção do Jarbas, a gente produziu junto com o Benjamin. Que legal, Aqui as Meninas Velhas. As Meninas Velhas, que fizemos até o ano retrasado, com Lucinha Lins, Bárbara Bruno, Nádia Nardini, Sônia de Paula, direção do Tadeu Aguiar. Maravilha. E falando da Foco 3, Carlinho, quanto tempo tem de vida ela? O 3 está com 15 anos. 15 anos, que legal. Anos. E quais as ideias, os projetos novos aí, o que está no forno? Pode contar já ou você vai ter que voltar pra gente contar aqui? Tem bastante coisa no forno, mas ainda não posso contar. Mas tem as coisas que já estão em cartaz, né? Aliás, a gente vai querer mandar um beijo pro William Calegaro, que nos reconectou aqui, que você vai voltar com ele pra gente falar sobre bastante coisa nova. É uma pessoa sensacional. É mesmo. E, bom, só pra falar o que tá em cartaz agora no ar, tudo aqui pra gente falar. Tem o Hamlet, que vai entrar aqui entra agora dia 30 de maio no Teatro Jaraguá. Então faz sextas e sábados, sábado às 20 horas e domingo às 19 horas, no Teatro Jaraguá, aqui na Martins Fontes, no Hotel Jaraguá. Sim. Aliás, um teatro bom também, gente. Eu conheço. Aliás, eu sou rato de teatro, viu? Eu já fui de coxia nas entrevistas. Adoro coxia, né? Qual a próxima peça aí? Tem O Marido da Minha Mulher. Que a gente vai falar dela, né? Que tá lá no Itália. Tá no Teatro Itália, também sábado às 20, domingo às 19. O Filho, que está viajando. Com o Gabriel Braga Nunes, Maria Ribeiro, o André Astrota, que é um menino jovem e que a gente descobriu numa audição também. Ah, foi numa audição também? Foi uma audição, a gente fez uma audição e o André acabou que vai estar em São Paulo de novo. Vai estar em São Paulo, no Teatro B32, a partir do dia 6 de junho, 6 de junho até 5 de julho, no B32. Tem o Pai, no Teatro Renaissance, todas as sextas-feiras, que fica em cartaz, que fica até o final de junho. Ah, gente, dá tempo de ir em tudo, que legal. Ó, você pega o final de semana aí, você vai na sexta, no sábado, no domingo, faz que nem eu, doido, adoro teatro, né? A produtora, então, tem esse, como eu falei, tem esse foco de trazer novos talentos. E como que vocês fazem a audição lá na Foco 3? Ou como que vocês captam? Você disse já um pouquinho sobre o perfil da personagem, aquela coisa toda. E como descobrir que um talento é bom? Bom, assim... Talento é bom, ficou ótimo. Gente... Para um diretor, eu não vou ser demitido. Imagina. Na verdade é isso, né? Eu acho que a gente pega o perfil e a gente coloca um anúncio, né? Em lugares que podem ser divulgados, que já tem vinculados a isso. E aí eles mandam todo o material e aí, assim, o diretor, a produção... vai analisando e a gente vai escolhendo aqueles que a gente acha que já tem o perfil, né? E vendo o currículo e tal. E aí depois, sim, a gente dá uma
um pedaço do texto para eles decorarem e Ah, tal. tá. Primeiro é o perfil deles, depois você dá um aí, a partir texto do momento que é dentro selecionado, aí a da gente marca uma personagem. data onde fica presente o Show, diretor, gente. né? Ou se tiver música, o diretor musical, né? Coreógrafo e tal. E A os bancada, a produtores, a famosa bancada. A bancada, gente sai né? dar um gelo pra quem passa. E o famoso a gente te liga depois, né? Isso dói no coração, né? Obrigado A pela gente vai sua estar te audição. A ligando. gente vai estar te ligando. Conheça o Prevente Mais, o plano da Prevent Senior para somar saúde. Com unidades temáticas exclusivas, cada cuidado se transforma em uma experiência única. Uma ampla rede credenciada, sempre perto de você. Remoção aérea que garante segurança em qualquer lugar. É mais confiança, mais qualidade e mais tranquilidade que só o plano pioneiro em cuidado com sêniors pode oferecer. Prevente Mais, porque cuidar bem é entregar mais. Eu pulei aquela hora lá. Põe a D1, Maria, por favor. Porque eu queria que você falasse um pouquinho, porque a gente tá falando muito dessa veia cômica que você tem, tudo, mas você também tem uma sensibilidade um pouquinho mais poética, um drama poético. Eu queria que você falasse um pouquinho do Simplesmente Geni, que foi com o Luiz Fernando Guarnieri, né? Sim. Que foi um pouquinho diferente, por isso que você falar um pouquinho dela, porque tá tudo mais um tom de comédia. Isso aqui não tem tanto um tom de comédia, né? Que é Simplesmente Geni, que aconteceu, que foi um espetáculo muito bem conceituado. Um monólogo, né, de passagem. É um monólogo, né? Assim, o Luiz Fernando é um grande amigo, conheço, e o Luiz Fernando queria fazer um monólogo sobre a Geni da música do Chico Buarque, né? E aí eu comecei a escrever um texto, né? E é verdade que você viu um vídeo dele fazendo esse... Eu vi E te puxou daí? Aí eu puxei, porque ele fazia, ele criou uma coisa para fazer para a faculdade onde ele trabalhava, dava aula e tal, e aí acabou tal. E aí ele falou, poxa, Carlinhos, eu quero fazer tal. Aí eu falei, então vou criar um texto, e aí o El também depois veio e somou também na criação do texto. E aí a gente criou um texto falando da Geni, e que é um texto que acabou ficando muito poético também, né? Então a gente coloca um homem se travestindo, né? E ele vai para uma sessão de terapia. E então ele chega como Geni na terapia. Só que você não escuta o terapeuta, você só escuta as respostas, e através das respostas você sabe qual foi a pergunta. Te estimula. Nossa, deve ser muito bom o espetáculo. E aí a gente usa como respostas, às vezes respostas, ele como Geni, e às vezes a Geni usa poemas de Fernando Pessoa, Clarice Lispector, Uau, né? Papo cabeça, Falzarapi, e aí vai entrando algumas poesias, tal, algumas crônicas, e que encaixam nas respostas nas supostas perguntas, né? Tal. E faz um questionamento absurdo, um questionamento, né, maravilhoso, tal. E também a gente pega algumas letras de músicas, né, que em trechos, na verdade, que acabam surgindo como respostas. E tal. quando foi encartado esse espetáculo? Nós fizemos isso mais ou menos, você lembra? Fizemos antes da pandemia, acho que 2018, né? E tá muito atual ainda, né? Por isso que eu quis perguntar de atual. quando foi, Depois o da pandemia, o Luiz Fernando fez em Portugal, né? E foi um sucesso lá em Portugal, tal. E aí a peça foi maravilhosa, assim, as pessoas amaram, e aí depois ele foi para Portugal, a gente não fez mais. Aí ele fez lá em Portugal, foi um sucesso, teve uma boa repercussão, saímos na Vogue de Portugal, tal, foi bem repercutido. E o Luiz agora está voltando, ele vai vir para São Paulo e vai trazer um novo espetáculo, que é sobre Camões, então
Então ele gosta Ele dessa, gosta, ele dessa gosta. veia mais poética, É né? um ator maravilhoso. Uau, olha, ele infelizmente não maravilhoso. conheci ainda mais por pouco tempo. Mas ele vai vir agora para São Paulo, quem sabe a gente não traz ele aqui. Vai ser um prazeraço. Para divulgar também. Ele tá lascado agora, porque agora eu vou chamá-lo pra todo mundo vir aqui agora, né? Por favor, vai ser um prazer. Vocês estão vendo, gente? Quanta coisa boa que você acompanha aqui na Com Brasil TV, na TV aberta, nas redes sociais. Então segue a gente lá, @podcast, gente que fala. O meu tá lá, Godoy, _RIC de Ricardo. Machado Carlinhos, só isso, @Machado Carlinhos. Vai encontrar tanta gente legal. E eu vou aproveitar, essa tela entrou pra Claro. gente apresentar, Carlinhos, o nosso portal de artigos. É um portal que a gente criou já há alguns anos. Ele só tem artigos de convidados nossos, articulistas que nós convidamos para falar sobre as diversas áreas do mercado aí. Que Né? ótimo. Você que acessa aí www.orbisnews.com.br, você vai ler algo de convidados que a gente respeita, confia, acima de tudo, tem uma base de conhecimento fundamentada, enfim, com verdade, que é o nosso primor. Então, se tiver a fim de escrever, mais um pouquinho, vai ser um prazer tê-lo como nosso articulista aqui também. Fica o convite feito aí. Obrigado. Tendo oportunidade, a gente vai bater papo bastante É um aí prazer. e mostrar para quem tá lendo, porque tem que buscar coisas boas, Claro, porque tem claro. muita coisa na internet Muita ruim, né? coisa, tem. Pegando de novo a história do gancho ali, como que as redes sociais te ajudam no que diz respeito a IA agora, ou atrapalha, Carlinhos? Não atrapalha, não. Assim, eu tenho aproveitado até para criar algumas coisas cômicas, né? Então, eu crio alguns É o famoso personagens. prompt certo, né? Então, essa semana mesmo eu coloquei uma publicação, eu como se fosse Alcione, né? No seu Instagram, No meu né? Instagram. Eu vi lá, Aí eu gente. falei assim, Alcione já foi assistir, até Alcione já foi assistir o marido da minha mulher, né? Só falta você e tal, não sei o quê. E é isso, o pessoal ri, já Acho que você viram pegou uma aquela coisa. ideia lá das freiras ali, né? Isso. Ele já deu, Maria, põe aí, vamos falar dele então, porque o marido da minha mulher já foi produzido por você, dirigido por você, mas já teve alguns personagens diferentes, aliás, atores diferentes que interpretaram o personagem. Sim. Atualmente você tá aí com o Gustavo Mendes, Rebeca com a Rebeca Momo, Gabriel o Santana e Conrado e o Caputo. Conrado Caputo. Mas já esteve também aí com você o Daniel Rocha e o Tom Prado, e o né? Tom Prado, a Fefe e o Conrado Isso, Caputo, que Conrado- continua. Isso. Vamos lá. O texto do Sérgio Brita, né? Sérgio Brita, que é um mineiro. Ah, é mineiro? Mineiro. Como que chegou nas suas mãos maravilhoso. esse material? Cara, esse material chegou há muito tempo atrás nas minhas mãos. Por quê, gente? Porque é tanto sucesso que ele me contou agora um pouquinho, tá na 4ª temporada de 2 anos em média cada uma. Estamos falando de Sim. quase 10 anos de história. 10 anos. Caramba! E esse espetáculo chegou através de um amigo meu que falou, cara, tem esse texto e tal. Eu não conhecia o Sérgio Brita. E aí, quando eu li, eu me diverti muito, achei maravilhoso e tal. E aí eu falei, pô, vamos montar. Aí eu entrei em contato, consegui o telefone do Sérgio Brita, e aí... Não foi por ele, veio por uma intermédia aí. Aí eu conversei com o Sérgio, ele foi muito querido, muito simpático e tal. Falei, Carlinhos, pode fazer tal, acertamos os direitos autorais, as coisas todas e tal. Sim. E aí não paramos mais, né? Porque a peça foi um sucesso, primeiro o elenco. O Tom Prado estava em todos os elencos, só não está nessa versão, né? Mas o Tom Prado estava em todo o elenco. Então, assim, aí o Sérgio veio para ver algumas montagens e tal, e toda vez que ele vinha, ele adorava. Ele falou, cara, isso é muito engraçado, tá ótimo e tal. Então, assim, a peça é um sucesso realmente, porque ela agrada, é um humor assim, gostoso para relaxar, não é uma peça para você sentar e rir e sair leve do teatro. Aliás, é tão bom, porque atualmente o mundo está passando por tantas preocupações. Sim, Estamos exato. sendo político, o ano da Copa, que a gente tá lá, o que vamos acontecer? A peça fala sobre futebol, Fala, né? Então fala sobre o Corinthians e o Palmeiras, São Paulo, e envolve aí alguns times. E detalhe, todo mundo sai vivo depois de falar de futebol, Corinthians Sim, e Palmeiras. sim. É bem engraçado, é muito legal. Divertido. Então tá em cartaz agora lá no Teatro Teatro Itália, Itália. recente. Está com esse turminha aqui. Isso, com Gustavo Mendes, Rebeca, Gabriel Santana, Conrado Caputo, sábado às 20 horas, domingo às 19 horas.
Tá lotando, graças a Corre, Deus. a gente tá lotando. Então tá lotando, então correm lá, vão lá pra Vocês assistir. vão dar risada, gente. Vocês vão dar risada, vão dar risada. Só peguem os trechinhos pra vocês entenderem o que nós estamos falando, dos vídeos que já foram postados, Sim, né? sim. Você vai ver que, aliás, todos são muito bons, sem dúvida. Mas eu vou todos. falar um pouquinho do Gustavo. O Gustavo tem um tom, ele pegou bem essa personagem, né? O Gustavo é um comediante. Ele é um né? comediante. É um comediante. Ele é um ator que ele é da comédia. A gente se identificou muito, né? Eu nunca tinha Porque trabalhado com o substituir Gustavo. o Tom não era fácil, porque né? o Tom também é outro comediante, ator fantástico, um comediante fantástico. Nossa, demais. Né? E quando a gente tivemos que mudar o elenco, porque eles já estavam comprometidos com outros trabalhos, e a gente não sabia se ele ia continuar esse ano ou não, né? E aí, devido ao sucesso, nós continuamos, mas eles já estavam comprometidos. Aí a gente teve que montar um outro elenco. E aí a gente ficou, meu Deus, é agora tal, né? E aí a gente chegou no Gustavo Mendes, né? A Rebeca já tinha substituído a Fefe durante a temporada. Uhum. E aí a gente chegou no Gustavo Mendes e no Gabriel Santana. E aí o Gustavo, assim... Também... tem uma veia cômica maravilhosa. Eu falei, bom, é o papel que o Tom fazia, o que é o Paulo. E aí o Gustavo tá arrasando, tá maravilhoso também. O Gustavo ele é da comédia. Pra ele comédia, tá confortável, né? porque é a veia dele aqui, né? Então, gente, tá aí, então. Em cartaz, né? O marido da minha mulher. E com certeza, pelo sucesso, já vai dar pra pensar já numa próxima. Já que tá tudo lotado, vai ter que pensar numa nova temporada. Não, a gente continua. Depois já sai, depois de 28 de junho. Aí a gente dá uma paradinha em julho, por causa da Copa do Mundo também e tal. Né? E aí a gente volta em setembro. A gente faz algumas viagens em agosto e volta em setembro no Teatro Fernando Torres. Daí você vai lá para Tatuapé. Lá para Tatuapé. Aí voltamos. É um palco muito parecido de tamanho ali, sim, mas é tão bom quanto. Você está no Itália, que é um edifício icônico, né? Sim, maravilhoso, local, né? E tem toda a segurança também, né? Ali no Teatro Itália. Tem Valet também. Tem, então, gente, é muito tranquilo. E, aliás, o centro ali está muito legal, tá muito bacana. Bom mesmo. Eu vou direto no Itália, eu gosto muito. Tendo oportunidade, estou correndo lá, né? E eu confesso que um período eu falei, gente, será que dá para ir? Dá. Pode ir tranquilo. Então, tem restaurantes maravilhosos, bares maravilhosos. Mudou totalmente. O Juliano Baroni e o Marcos Veríssimo, que são lá como diz um amigo meu, dono do espetáculo, do teatro, eles falaram pra gente, vai de metrô, você desce do lado da estação República, é 2-3 minutos a pé, né? Bem pertinho. Sim. Então dá pra ir, tá tranquilo a noite lá. Tá tranquilo mesmo. Vale a pena. Olha, espero que você vá nessa temporada, porque tá legal. Mas se não der, já tem aí o spoiler de setembro. Tem as datas já, Carlinhos? Olha, eu não sei. Acho que é início de setembro e tá lá no Instagram. Entra lá, Machado Carlinhos, ou entra no próprio fica Instagram. Até outubro. Aí dá pra você estar lá também é pertinho de metrô, lá o teatro, não é tão longe, né? Dá pra ir tranquilo e aproveitar. Uma dúvida, pegando toda a sua história de comédia, né? Que você pega desde lá de quando você era criança assistindo até agora, como achar o tom certo da comédia? Olha, eu acho que o tom certo da comédia é você fazer ela natural. Você ser muito orgânico, você ser natural. Quanto mais natural você faz, mais engraçado você fica. Né? Então, eu acho que esse é o grande segredo da comédia. Porque eu acho que quando você força e você quer ser engraçado, você acaba não sendo engraçado. Então, é o que eu sempre falo para o ator, não seja engraçado. Faça. Né? Leve uma situação falando o mais natural possível, porque aí você cria o tempo da comédia. É a maneira de falar, é a maneira de dizer. É a famosa verdade, né? E quando você fala com verdade, né? Agora, a comédia, ela é muito pontual, né? Ela tem muito ponto, né? Então, tipo, como assim? Né? Não sei o quê. Então, exige uma expressão corporal, meu amigo. A comédia, né? ela é difícil porque você tem que tirar esse tempo, essa maneira de falar, mas você tem que fazer isso muito naturalmente.
né? Então, o que é gostoso na comédia, e eu amo, né? Que é esse trabalho que você faz com o ator, né? E desse tempo, do gesto, às vezes a cara, você já ri da cara da pessoa, né? Do susto. Então, tudo muito pontual, muito... Eu tô falando isso, porque a gente tá falando do Gustavo, enfim, lá dos 4 são maravilhosos, o Gabriel tem uma história linda desde criança, Sim, então assim, todos os atores são incríveis, né? mas... O Conrado também, fantástico. Conrado, verdade, muito trabalho. Fez várias novelas na Globo, Sim, tal, sim, ali é todo mundo bem. Mas eu queria pegar do Gustavo, que eles postaram esses dias, entra lá no Instagram que você vai ver, o Gustavo brincando nos bastidores, falando que ele apanhava do Carlinhos lá, né? E ele pega vocês de surpresa assim mesmo? Ele pega, porque foi lá um pessoal fazer uma reportagem e tal, e eu tava ali no cantinho, quieto, vendo. Tava o elenco todo lá, não tinha nada. Assistindo aí da Eu falei, reportagem. o diretor não tem que aparecer. Diretor, né? Ele não me conhece ainda, ele tá lascado, né? vambora. E aí eu tô lá, vendo, daqui a pouco ele tá lá gravando, ele me puxa, né? Porque ele me batia, O improviso me fazia, é doido, né? Você tem que doido, entrar na né? brincadeira. Você tem que entrar né? na brincadeira, né? Só que gozado que quando a gente não tá fora de cena, você tem que fazer. Você fica mais Retrai, retraído, né? Mas você pegou a brincadeira, você continuava de patê de novo, É. né? Você tem que usar a dinâmica ali, você tem que entrar na Exatamente, né? brincadeira, né? Foi muito bom. Então, E esse é o tom da comédia, por isso que eu te perguntei, né? Como achar esse tom, né? Então, Sim. ser natural, acho que é a resposta mais direta possível, né? Você é natural, você sabe, porque aí você acontece, né? Então é que eu falei, aí a gente pega aquela formulazinha da maneira de falar, da coisa, sabe? De dar o tom. E só quem faz que sabe, né? Sabe. Dizer como que é essa uma carinha. coisa, assim, Não é fácil, não. Acho que fazer um drama ou fazer um vilão é mais fácil que comédia em alguns pontos, né, Carinha? porque assim, acho que o drama, assim, lógico, acho que exige muito da sua emoção, né? Todos os trabalhos são muito importantes, claro. Né? Mas o drama, ele é mais contido, e você não tem tanta resposta momentânea da plateia, né? Porque a comédia, ela só funciona se você tem a resposta imediata da plateia. Que é o riso. É o riso. Que é o riso. Então, E tem riso que até atrapalha, porque é tão alto, né? Eu já fiz espetáculos então você assim. jogou ali, você tem que ter a resposta. Sim. Então se você faz e ninguém riu, começa a ficar constrangedor, aí você fala, meu Deus do céu. Tal, E aí né? deixa o ator até nervoso, né? Aí então você começa a ficar preocupado. Então a comédia, ela tem essa coisa. Você pergunta e resposta. Você joga, ouviu o riso. E dá pra tal, dizer né? que cada espetáculo, cada dia de espetáculo é um espetáculo quase que novo, é quase uma novo, estreia diferente, num tom de comédia em especial, sim, né? porque a comédia te dá muita possibilidade de você improvisar, Sim. de você brincar, de você sair fora do texto, Sim. entendeu? E eu acho que também o segredo de você dirigir comédia é você não engessar o ator. Perfeito. É você deixar o ator livre, né? E então, assim, são todos muito ótimos, inteligentes, então sabem jogar. É um jogo mesmo, um joga aqui, outro responde ali e tal, e a coisa cresce, né? Eu fiz uma comparação com ele de algo que todo mundo conhece, que era um sitcom, na verdade, da Globo, né? Sim. Que é feito com Miguel Falabella. Então, é um estilo do Sai de Baixo da vida, Sim, né? Só que sim. bem mais modernizado agora, pegando os nossos links de Sim. hoje. Mas essa é a verdade da comédia. Dá aquela deixa, o outro devolver, aquela Sim, brincadeira assim, pois né? o texto, que tem texto, Exatamente, lógico, claro. mas que deixa tudo mais divertido. E é que eu falei, você não pode engessar o ator não pode ficar, ai, não posso falar isso, não, fala, não deu certo, depois a gente briga. Mas, Diretor é isso, gente, pensa que é só bonzinho, né? mas geralmente dá muito certo, até a E gente falando em acaba- diretor, você tá ensaiando Amor que Não Se Mexe? Amor Você tá que vendo? Ele não tinha não se contado, a gente mexe. stalkeia o amigo, sabe? A Olha gente stalkeia. só. O Maria, põe ele aqui, a foto aqui. Foi escrita pelo Gugu Keller, é isso? Keller, isso, E protagonizada por quem? Laura e... Pela Laura e o nosso querido Laura Gustavo, né? E o Gustavo. O Gustavo como Rodolfo e a Laura como Glaura, Cecília. Glaura. Perdão. Glaura. Glaura Lacerda, isso. Laura Falei Laura, Lacerda. desculpa. A Laura acabou de fazer a novela Três Graças. Três Graças, né? E ela fazia a empregada da Arlete Salles, que foi um personagem que foi crescendo e tal, Foi. foi maravilhoso. E a Glaura é uma atriz maravilhosa, também com um time de comédia fantástico, muito boa, Isso eu não sabia. muito boa mesmo. E o Gustavo. Que já né? falou bastante. Chega, Gustavo. Gustavo, E o muito Gustavo. famoso já aqui. E aí já estamos... E tem data pra... Dia 1º de agosto, no Teatro Moca,
no Shopping Moca. Ele mentiu, gente, ele não dorme. Não dá. Não dá. Que legal, muita coisa boa, né? Ah, com tanta coisa, com tanta gente boa do seu lado, com tantos parceiros, amigos, o que você ainda quer fazer diferente, Carlinhos, pela Foco 3? Que você vai falar, quem sabe se der certo onde eu faço tal tipo de espetáculo, por exemplo, mais dramático, você já fez, apesar de você ter feito lá o Simplesmente Geni. Enfim, tem alguma coisa diferente que você almeja fazer nesses quase 50 anos que você me contou agora pra gente de Olha, história? eu assim, eu gostaria de voltar a atuar, né, no Moscas Mortas, no Campo do Conhaque, Ah, de maravilhoso. retornar com Faz esse isso. espetáculo. Ô, Cláudia, Porque é o Jarbas. Né, porque é um espetáculo que assim, me marcou muito, né, e foi muito gostoso fazer, e o espetáculo é maravilhoso, tem uma história bonita, então além de ser uma comédia, né, tem uma dramaturgia que mexe, que fala da solidão e tal. Então é um espetáculo lindo, que você ri, depois você se emociona. Ah, que Então legal. é lindo o espetáculo. Então é uma coisa que eu realmente gostaria de fazer como ator, né? Que eu acho que seria bom, né? Agora, em relação ao foco, a gente tem aí alguns projetos Como eu brinco com o pessoal, maravilhosos vindo aí. teve o pessoal do IBEST aqui que não podia contar pra gente quem tinha ganhado, né? Eu falei, a gente vai trancá-la numa sala, só sai a hora que entregar pra gente. Vai falar isso com ele, gente. Que legal. E a Foco está indo super bem e tal. Eu tenho hoje 2 sócios maravilhosos, né? O Thiago, que eu conheço há 16 anos, Que né? bacana. O Thiago Ensler, né? E o Wendel Matos, que também é nosso sócio, né? E a gente está muito bem, são todos mais jovens do que eu, né? Idade é cabeça. Né? Esse menino tem 20 anos, é cabeça. E são, assim, fantásticos, né? Então, legal. eu acho que isso também é muito importante, né? Dentro de uma empresa, né? Quando a gente fala a mesma linguagem e tem o apoio um do outro, então isso é muito legal. A gente não tem cargos, todo mundo ali trabalha, todo mundo faz, todo mundo acontece. A sincronicidade da coisa é o que faz rodar, né, Carlinhos? Então é muito gostoso. Então a gente se dá muito bem e experiências de crescendo. pré e pós-pandemia. Como que o teatro agiu com isso? Porque teve que fazer uma adaptação naquele período. Mudou muita coisa, Carlinhos? Mudou. Assim, bom, a pandemia foi terrível para todo mundo, claro, né? Mas acho Para a que artística, absurdamente. para a parte artística, para a cultura foi terrível, né? Além de todas as perdas e tal, a gente ficou sem trabalho, a gente não tinha o que fazer, né? Muita gente. Então foi um momento de a gente ver os amigos que a gente tinha, de um pegar na mão do outro e se ajudar. Nessa época a gente vê né? quem pode, quem não pode. Né? E graças a Deus eu tive grandes amigos, pessoas que ligavam e tal. Eu peguei Covid, né? Sim, vou pegar. Fiquei muito, muito mal. Uau. Muito mal mesmo, assim. No comecinho ou no no começo, foi antes da vacina. Puxa. Né? E aí cheguei até a ser desenganado, tal, né? E então, assim, tive apoio de muitos amigos. E não posso deixar de falar da Cláudia e do Jarbas, eles são que humanos. são minha família, São né? E que me levaram para casa deles, cuidaram de mim, né? Então foram pessoas maravilhosas. O Luquinha eles esperaram tanto, né? Eles esperaram tanto. Sim, o Luquinha é um presente de Deus, né? É um presente de Deus, tanto para Cláudia quanto para o Jarbas, né? Porque é um presente de Deus, é uma criança a gente conversava com o Jarbas nos ensaios, e ele falava sempre de filhos, né? E de repente eu fiquei muito feliz quando eu soube que ele ia ter o filho dele que ele queria tanto, né? E o Luquinha é um presente, né? Coisa mais... Eu sou apaixonado. Padrinho não vale, o Dindo não vale, que coisa. Ô Carlinhos, você tem desejo de adaptar essas histórias do teatro para as telas, para cinema, para streaming? Olha, a gente tem sim, eu acho que tem programa. O Marido e Minha Mulher seria maravilhoso. Maravilhoso. Você tem a obrigação cinema, de fazer isso pra gente, seria pelo amor de Deus. maravilhoso. O Marido e Minha Mulher, acho que tem aí um segmento para o cinema e tal, né? Então acho que tem, a gente pensa em algumas coisas
assim, legais, né? Por exemplo, o pai e o filho já tem o filme, né? Sim, sim. Que aí a peça veio, Veio do filme. Veio do filme. E aí fez o caminho meio que comum acontecer, né? Exatamente, Então, eu acho que é muito legal quando a gente consegue assim, transformar, né, o teatro no filme e o filme no teatro, né? Então, como agora um projeto que veio de uma novela da Globo, A Viagem, tá indo para filme, então exatamente. Muito legal. Nossa, queria saber como que eles vão fazer, né? Pegar toda aquela história gigante e colocar num filme de 2 horas. De 2 horas, pois é. É igual, né? Você pega pegar o livro e colocar em 2 horas. É a mesma história. Parabéns, gente. Olha, vocês são fortes mesmo, né? A gente vai resumindo. Tua história vai continuar ainda por muito tempo, porque a gente quer muito saber dela. Você está convocado para os próximos bate-papo aqui. Venho com o maior prazer. Estragou teu amigo agora, William, porque Quero ver com o William, né? Porque o William é um... Já tá marcado, viu? Porque o William vai trazer pra gente histórias legais que ele trouxe lá da China, gente. Ó, fiquem espertos. Pois é. Muito bom. Carlinhos, o que... eu acho que é pouco tempo ainda de vida, mas o que você espera de legado aí, deixar aí pro futuro, quando daqui uns 50 anos que a gente for fazer teatro em outro lugar? Junto que a gente vai estar lá, com certeza. Você vai me entrevistar lá no outro plano. No outro plano, exatamente. Qual o seu legado aí que você pensa de deixar pra a história? Olha, eu acho que o maior legado é você deixar que você fez tudo com muito amor. Né, que você amou a sua profissão. Aí você faz com... Não precisa nem falar, a gente vê no teu olhar. Então, assim, eu acho que isso é um grande legado. Você deixar claro que, assim, vale a pena fazer tudo que você ama. Então, seja ela qual for, o ator ou não, mas, enfim, você fazer aquilo que você ama. Isso é bom. Né? Não é trabalho, né? Não é trabalho. É que eu falei, você brinca, a gente não dorme, a gente não dorme mesmo, fica a cabeça pensando, acorda de madrugada, cai até o cabelo, né, Carlinhos? Olha pois isso, eu tinha cabelo. Que legal. É de pai? Né? É de pai? É de pai. É de pai. Ô pai. Pai, avô. Mas também te oportunizou um monte de trabalho legal pra fazer as personagens, porque todo ator que vem aqui, o Gustavo veio aqui, o Gustavo Meriga, eu falei, rapaz, cada personagem é uma cara, e é isso que vocês fazem mesmo, exatamente. Então, acho que o legado é isso, né? É deixar um bom trabalho, deixar lembranças boas, eu acho que, sabe, lembrar de todos os trabalhos que a gente fez, da comédia, e essa parte que eu acho que trabalhar com humor, né, é muito engraçado, embora às vezes a gente produz, né, para Zé Ramos, é um texto... Sim, mais denso. Né? Mas também vou lá e a gente ama o trabalho, a gente fica fascinado também, né? Então, acho que o amor à arte é o maior legado que a gente pode deixar. Gente, o bate-papo foi bom, foi tão bom que já acabou o nosso horário aqui. Poxa, foi muito rápido. Né? Foi mesmo, foi muito mesmo. Rápido. Foi muito bom revê-lo. A gente conversou faz tempo que a gente não se via, né? Exatamente. Eu falei, nem você se lembra de mim. Tanta gente se vê, não, gente, lembrava, né? Porque até o William mandou a foto. Foi muito bom. Mas olha, adorei esse primeiro bate-papo aqui. Vamos marcar os bate-papos novos, falar com os atores, vai ser muito bom também. Sim, eu quero que você vai assistir. Vai ser um prazer, vou com muito prazer sim. A gente vai lá fazer foto e vou mostrar pra vocês aí, viu, gente? Mas muito obrigado, de verdade, pela sua disponibilidade, pela tua história linda, né? Obrigado. E que bom que você desobedeceu seu pai e tua mãe, que você continuou no teatro, né? Continua aí trazendo alegria, porque comédia, tem uma frase bem comum que diz como que é desopila o fígado a comédia. Então, olha, desopilou todos os fígados até agora de todo mundo e sorrir faz bem. Muito, muito bem. E você faz com maestria. Obrigado, muito obrigado. Então, gente, Machado Carlinhos lá no Instagram, o Foco 3 Produções também no Instagram, segue lá também, tá? Isso vai ter todas as novidades, tem trabalhos demais lindos ali. E o marido da minha mulher, o pai, como que é a outra agora? O filho, o Hamlet. O Hamlet. Agora ele vai fazer a avó, o avô. Vamos fazer, tá fazendo a gente vai começar a fazer. Né, Obrigado, meu amigo. Obrigado pelo carinho, tá aqui com a gente. Eu que agradeço. E você que seguiu conosco até agora aqui, valeu também, gostaram, né? Tenho certeza que sim. Então, espero o próximo episódio do Gente que Fala aqui, que vai ter novidades legais, tá bom? Valeu, bom fim de semana pra você.